Bom, então, olha só, eu vou iniciar aqui, olha, numa amostra de pano de prato, tá? De um tecido de pano de prato, tá? Aí, eu inicio com o meu nó na agulha. O tecido, olha, ele tá do lado certo, então o avesso tá pra cá. Aí, eu coloco a agulha bem aqui na pontinha, ó, do tecido, tá? Faço um furinho e faço um ponto baixo aqui, ó, tá? Aí, eu vou fazer agora, olha, duas correntes, deito aqui assim, ó, furo o tecido, tá? E faço o meu caseado aqui simples, ó, um ponto baixo alongado, tá certo? Duas correntes, deito aqui assim, olha, furo o tecido e faço o ponto baixo alongado, tá? Duas correntes, então eu furo o tecido e o ponto baixo alongado, tá certo? Olha, bem simples, tá? Então, eu vou precisar aqui, olha, ter 8 caseados. Então, eu tenho 1, 2, 3. Total, eu vou fazer 8. E aí, eu volto aqui pra gente começar a fazer, então, o bico de crochê, tá? Bom, então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caseados, tá certo? Então, eu sempre furei aqui, olha, na linha da costura do tecido, tá? Feito isso, agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Viro, venho com a agulha aqui, ó, no próximo pontinho de base e faço um ponto baixíssimo, tá? Vai formar aqui, olha, uma alça, tá certo? Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes e vou pular, olha. 1, 2, 3, aqui nesse ponto, ó, coloco a agulha, perdão, eu laço, coloco a agulha e faço um ponto alto, tá, ó? 8 correntes e ponto alto, tá certo? Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou sempre trabalhar com 10 correntes, tá? Viro, olha, vou lá na alça e faço um ponto baixíssimo, desse jeito, tá? Então, como eu disse, 10 correntes sempre agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Ó, viro, tá? Aqui, olha, eu tenho 10 correntes, então, eu vou contar, olha, 1, 2, na terceira corrente, ó, eu laço, tá? 1, 2, na terceira corrente, eu coloco a agulha e faço um ponto alto, tá? Aí, ele vai formando aqui, olha, essas alças aqui, tá certo? Então, novamente, olha, eu vou, então, daqui pra alça, faço 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viro, vou lá na alça, ó, e prendo com ponto baixíssimo, tá? Novamente, 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laço, viro aqui nas 10 correntes, olha. Eu vou contar aqui, olha, tá? Ó, 1, 2, na terceira corrente, coloco a agulha e faço um ponto alto, tá certo? Então, assim, dessa forma, eu vou fazendo 10 correntes. Ora, eu venho aqui na alça e prendo com ponto baixíssimo. Ora, eu venho aqui, olha, onde eu tenho 10 correntes e faço um ponto alto na terceira corrente. Aí, ele vai ficando com esse formato aqui, olha, tá vendo? Assim, desse jeito, tá? E pra isso, olha, eu tenho aqui, então, deixa eu só dar uma viradinha aqui. Eu tenho aqui, então, olha, uma alça, né? Aqui, ó, 10 correntes, 2, 3, 4, 5. No total, eu preciso de 14, tá? Então, você vai contando aí o seu, tá certo? Olha, quando eu estiver finalizando o meu, eu volto aqui novamente pra gente fazer a contagem junto. E você vê aí, olha, como é que vai ficando aqui essa parte aqui desse miolo, tá bom? Então, lembrando que sempre a gente vai fazendo 10 correntes, tá? Bom, então, olha só, estou finalizando aqui a quantidade dessas alças aqui que eu falei, tá? Olha, eu vou contar aqui junto com você. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui, ó, 10 correntes que vai ficar com 14, tá? Então, eu tenho aqui, ó, as 10 correntes para formar, então, aqui essas alças de número 14, tá? Agora, para finalizar aqui, olha, para prender essa última alça, eu não vou prender aqui dentro da alça, mas eu vou prender aqui nesse ponto, tá, ó? Então, eu venho aqui, olha, no ponto baixo aqui, alongado que eu fiz, eu vou vir dentro dessa alcinha aqui e aqui dentro, ó, pra ficar bem preso, tá? Puxo uma laçada, ó, e faço um ponto baixíssimo, tá certo? Aqui eu faço mais 2 correntes, ó. Venho fazendo caseado, tá? Então, eu venho aqui, ó, vou contando, tá, ó. 1 caseado, 2 correntes, 2 caseado, 2 correntes e 3 caseado, tá? Ó, vamos conferir aqui, então. Prendi aqui a última alça aqui, né? Só que não foi dentro da alcinha aqui, foi aqui no ponto baixo. E fiz 1, 2, 3 caseado. Agora, eu viro, ó, tá? Laço a minha agulha, tá? Ó, aqui onde eu fiz as minhas últimas 10 correntes, eu vou novamente contar aqui na terceira corrente, ó. 1, 2, na terceira corrente eu coloco a agulha, faço aqui, ó, um ponto alto, tá? Um ponto alto, viro, vou fazer apenas uma corrente, tá certo, ó? Vou dar espaço aqui de caseado e faço um caseado, tá certo, ó? Vou colocar, esticar aqui pra você ver como que vai ficar então, tá? Agora aqui vai ficar meio amontoadinho, mas por enquanto é assim mesmo, tá bom? Ó, ficar assim meio amontoadinho, tá? Então, feito isso, olha, agora eu vou caminhar aqui com mais 1, 2 correntes, ó. Faço mais um caseado, tá? Viro, tá certo, ó. Aqui, ó, eu laço a minha agulha, tá? Vou vir aqui nesse primeiro espaço, ó. Coloco 2 pontos altos. 1 e 2, tá? Laço em cima desses pontos aqui, ó, desse ponto, tá vendo? Faço um ponto alto. Então, vai formar um bloco de 4 pontos altos, tá? Ó, faço 2 correntes. Vou vir aqui no próximo ponto, ó, tá? Bem aqui assim, ó. Pode vir bem em cima. Faço um ponto alto. Então, aqui no espacinho, ó, coloco 2 pontos altos, sempre 2, tá? Ó. E aqui, um ponto alto em cima desse ponto aqui, tá certo? Ó. E aí, ele vai formando esses bloquinhos de 4 pontos altos, intercalado com 2 correntes, ó. Espaço de 2 correntes, tá? 2 correntes, ó. Venho aqui ver o próximo. Faço um ponto alto no espaço, então, eu coloco 2 pontos altos, 1, 2, e aqui em cima, mais um ponto alto, tá? 2 correntes, e assim eu vou seguindo, ó, tá certo? Até chegar no último espacinho, vou fazendo essa sequência, tá certo? Então, vou fazendo o meu aqui, ó, e aí a gente vai ver como é que vai ficar, tá? Bom, então, olha só, fui fazendo aqui aquela sequência, tá? Cheguei aqui no final, no último espacinho, eu coloquei ponto alto em cima aqui do ponto, 2 pontos altos aqui no espaço, e pra fechar aqui, olha, eu vou colocar a agulha, ó, aqui no caseado, tá? E faço um ponto baixíssimo, tá certo? Aí, vai ficar assim, ó. Faço 2 correntes. Venho aqui no próximo ponto, coloco a agulha e faço um ponto baixíssimo. Vou virar aqui agora, olha, tá? Vou fazer 1, 2, 3 correntes, laço, tá, ó. Então, no primeiro bloco de 4 pontos altos, venho aqui no último ponto, faço um ponto alto, tá? 3 correntes, laço. No próximo bloco, ó, venho no primeiro ponto e faço um ponto alto. 3 correntes, laço.
no último ponto desse mesmo bloco, mais um ponto alto, tá? E aí, ele vai formando, olha, esses quadradinhos, tá vendo? Então, faço 2, 3 correntes, ó, no próximo bloco, venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, no mesmo bloco ainda, no último ponto, um ponto alto, tá? Então, vou fazendo o meu aqui, tá certo? Quando tiver chegando no final, a gente faz junto, pra fechar essa carreira, tá? E não ficar nenhuma dúvida. Bom, então, olha só, ficou assim desse jeito, tá? Pra não ficar nenhuma dúvida, eu vou contar aqui com vocês a quantidade de quadradinho que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E vai formar agora aqui, ó, o de número 15, tá certo? Então, eu fiz aqui as duas correntes, ó. Perdão, 3 correntes, tá? Aqui pra fechar, ó, eu laço a minha agulha. Vou vir nesse ponto, tá? Não vou vir no ponto baixo aqui, ó, do ponto baixo alongado. Eu coloco a agulha no ponto baixo, faço aqui um ponto alto, aí eu deito aqui assim, ó, e furo o tecido pra fazer o caseado, tá certo? E ele vai ficar assim, tá? Certo? Agora, eu vou fazer 2 correntes pra caminhar e fazer o caseado. Tá, ó. Tá certo? Caminho um caseado, viro. Então, agora, eu vou fazer aqui, olha, 3 correntes. 1, 2, 3, tá? Ó, eu laço a minha agulha, venho aqui no segundo quadradinho, ó, pulo o primeiro, venho no segundo, faço aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3, tá? 3 correntes, laço, no mesmo quadradinho ainda, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, formou um leque, tá? Um leque. Agora, eu laço a minha agulha, ó. Pulo um quadradinho, venho no seguinte e repito o mesmo leque. 3 pontos altos. 2, 3. 3 correntes, laço, ainda no mesmo quadradinho, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Tá, olha. Sem corrente nenhuma, eu laço, pulo um quadradinho, venho no seguinte e repito o leque. 3 ponto alto, 3 corrente e mais 3 ponto alto. 1, 2, 3, tá certo? Então, eu vou fazendo essa repetição até lá no final. Quando estiver chegando no final, eu volto aqui pra gente finalizar a carreira junto e não ficar nenhuma dúvida. Bom, então, olha só, tô finalizando aqui e eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lequinhos, tá certo? Fiz aqui o último ponto alto, olha, agora eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, vou vir aqui, olha, nesse ponto baixo alongado aqui, ó, coloco a agulha, tá? E fecho aqui com ponto baixíssimo, tá certo? Faço 2 correntes, então aqui eu tenho um ponto baixo, ó, só que ele tá na ponta, coloco a agulha em cima do ponto baixo e faço aqui um ponto baixíssimo pra caminhar, tá? Viro aqui assim, olha, vou iniciar com 3 correntes, laço, tá? Agora, a gente vai trabalhar em cima dos leques, tá? E essa última carreira, tá certo? Eu acho que ia ficar legal até se a gente fizesse aqui com uma cor diferente também. Talvez ia ficar assim, vai ficar com um resultado diferente, tá? Mas eu vou fazer aqui esse primeiro motivo com essa mesma cor. E o segundo motivo a gente faz com a última carreira com uma cor diferente pra gente ver o efeito que fica, tá bom? Então, aqui, olha, a última carreira, eu fiz 3 correntes. Aqui nesse leque, olha, eu tenho aqui 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Então, eu venho aqui nesse primeiro bloquinho aqui do leque, tá, ó, nesse terceiro ponto alto, faço aqui um ponto alto, laço. Dentro do espaço do leque, eu vou fazer 2 pontos altos, 1,
2. Vou laçar 2 vezes e vou fazer 2 pontos alto duplo, tá, ó. Um ponto alto duplo, 2 ponto alto duplo, laço. Agora eu faço 2 ponto alto normal, 1, 2, laço. Agora aqui, olha, no próximo bloquinho desse mesmo leque, venho no primeiro ponto e faço um ponto alto, tá, ó. Então, em cima do leque, a gente vai trabalhar dessa forma. Sem corrente nenhuma, eu laço, pulo pro próximo leque e vou fazer essa mesma repetição, tá? Então, eu venho aqui, ó, nesse terceiro ponto desse bloquinho do leque, coloco a agulha, faço um ponto alto, tá, ó, laço. Dentro do leque, eu coloco 2 pontos altos, 1, 2. Laço 2 vezes e vou fazer 2 pontos altos duplo, tá, ó. 1, 2. Agora, eu laço uma vez e ainda dentro do leque coloco mais 2 pontos altos normal. 1, 2. Laço e coloco o último ponto alto aqui, olha, nesse próximo, no segundo bloquinho aqui do leque, ó, tá? Em cima do ponto alto. Tá certo? Então, é essa repetição que a gente vai fazer, ó, por toda essa carreirinha aqui em cima do leque, tá? Então, vou fazer mais um aqui rapidamente, pra não ficar nenhuma dúvida. Tenho o meu leque aqui, olha, venho nesse terceiro ponto, um ponto alto, dentro do leque 2 ponto alto, laço 2 vezes, faço 2 ponto alto duplo, 1 e 2, laço uma vez, mais 2 ponto alto normal, 1, 2, laço mais uma vez, no próximo pontinho aqui, ó, em cima, faço um ponto alto. Ele vai ficar assim, tá? Então, sem corrente nenhuma, pulo pro próximo. E vou fazer isso até lá no final, tá? Eu vou fazer o meu aqui até esse último. E quando chegar no último, eu volto aqui pra gente finalizar junto esse primeiro motivo, tá bom? Bom, então, olha só. Eu finalizei aqui, tá? Em cima do último leque. Agora, pra finalizar e ficar aqui igual esse outro lado aqui, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, ó, laço, tá? Aí, eu venho aqui em cima desse ponto, ó, em cima do ponto mesmo, tá? Ó, bem no ponto, coloco a agulha, faço um ponto alto, aí eu deito aqui assim, ó, e faço o meu caseado e tá finalizado o primeiro motivo, tá? Ó, primeiro motivo tá finalizado, tá certo? Feito o primeiro motivo, eu vou pro segundo motivo. Então, eu vou fazer a repetição, tá? De tudo que eu fiz, desde aqui onde eu fiz o ponto baixinho, o ponto baixo aqui na pontinha, tá certo? Eu vou fazer para não ficar nenhuma dúvida. Mas para quem já consegue fazer mais rápido, tá? Já pode pular, já pode finalizar aqui esse vídeo, tá? Mas para quem é iniciante, eu vou fazer aqui mais um motivo para não ficar nenhuma dúvida, tá certo? Ó, então, é só fazer exatamente o que eu fiz no início, tá? Então, faz de conta que aqui, olha, eu tô com a agulha aqui nessa ponta, né? Nesse ponto baixo aqui, e é o mesmo que tem aqui nessa pontinha, tá? Então, eu vou fazer aqui 8 caseados, tá? Contando a partir de agora. Então, eu faço 2 correntes, ó, furo o tecido e faço aqui o primeiro caseado. 2 correntes, furo o tecido, segundo caseado, tá, ó? Então, 1, 2, e vou fazer 8 igual eu fiz aqui no início. Bom, então, olha só, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caseado, tá? Agora, eu vou fazer aqui, ó, vou virar o meu trabalho, faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui no próximo pontinho, prendo com ponto baixíssimo, tá? Ó, vai formar aquela alça. Então, aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes, laço. Vou pular 1, 2, 3. No próximo pontinho aqui, ó, coloco a agulha em cima do ponto e faço um ponto alto, tá? Agora, a partir de agora, a gente faz sempre
10 correntes, tá? Então, lembrando que são 14 alças com essas correntes, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre 10 correntes. Venho aqui no meio da alça, ó, e prendo com ponto baixíssimo, tá? Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Ó, laço. Agora, eu venho aqui onde eu tenho as 10 correntes e conto 1, 2 na terceira corrente. Eu coloco a agulha e faço um ponto alto, tá? Pra ir formando esses espaços aqui, ó, certo? Aí, novamente, 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viro aqui dentro da alça, eu prendo somente com ponto baixíssimo, tá? Então, eu tenho que ter aqui, ó, 14 dessas alças, tá bom? Ó, tenho 1, 2, 3, 4. Então, vou formar no total 14 para formar tudo isso aqui, tá certo? Quando eu fizer aqui o de número 14, eu volto pra gente fechar junto e não ficar nenhuma dúvida. Bom, então, olha só, fiz a contagem aqui, tá? Esse aqui é de número 13, essa é de número 14. E pra finalizar, então, eu venho aqui, olha, depois de ter feito as 10 correntes, venho no ponto baixo alongado aqui, coloco a agulha no ponto baixo, ó, e prendo aqui com ponto baixíssimo, tá? Faço aqui 2 correntes e um caseado. Novamente 2 correntes, opa, 1, 2. O segundo caseado. 2 correntes. O terceiro caseado, tá? Ó. Terceiro caseado, tá certo? Agora, eu viro, tá, ó. Laço a minha agulha aqui nessas 10, essa última 10 correntes. Eu novamente conto, ó, 1, 2 na terceira corrente. Eu coloco a agulha, tá? E faço aqui um ponto alto, tá? Ficou muito esticado, perdão, tá? Ó, laço. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2 na terceira corrente, um ponto alto, tá? Viro, vou fazer apenas uma corrente e dar espaço pro caseado, tá? Ó. Então, ele vai ficando assim, tá? Daqui a pouco a gente ajeita isso aqui, mas ele vai ficar assim. Faço aqui mais 2 correntes. Vou caminhar, olha, um caseado, tá? Viro, laço a minha agulha. Então, aqui, ó, dentro dos espaços, então, tem o primeiro espaço aqui. Coloco 2 ponto alto, 1, 2, e um ponto alto em cima aqui, ó, das correntes, tá? Vai formar o primeiro bloquinho. 2 correntes. Venho aqui pro seguinte, coloco a agulha, um ponto alto. No espaço, 2 ponto alto. 1, 2. E em cima do ponto aqui, um ponto alto. 2 correntes e vou repetindo essa sequência até o final da carreira. Chegando no final, eu volto aqui pra gente finalizar junto novamente e não ficar nenhuma dúvida. Bom, então, aqui no último espaço, ó, fiz ponto alto em cima do ponto aqui, 2 pontos altos no espaço. E pra fechar, eu faço aqui, ó, um ponto baixíssimo no próximo caseado, ó, tá? Fecho com ponto baixíssimo, tá certo? E aí, ele vai ficar assim, olha, desse jeito, igual aqui no início, tá? Caminho com 2 correntes pro próximo caseado com ponto baixíssimo, viro. Vou subir 3 correntes, laço. Então, agora é onde eu vou fazer esses quadradinhos aqui, ó, tá? Então, ó, eu laço, venho aqui no último ponto alto desse bloco, faço um ponto alto. 3 correntes, vou pro próximo bloco, faço um ponto alto no primeiro ponto.
3 correntes, no último ponto do mesmo bloco, mais um ponto alto, ele vai formando esses quadradinhos, tá? Eu vou fazer isso até chegar aqui no final eu volto aqui pra gente finalizar junto e não ficar nenhuma dúvida, tá certo? Bom, olha só, chegando aqui no final, então, aqui tem 14 quadradinhos, esse último vai ser o de número 15, tá? Fiz 2 correntes, ó, laço, vem aqui no ponto, coloco a agulha em cima do ponto, faço um ponto alto, tá, ó? Deixa eu colocar ele direitinho aqui, ó, laço. Então, ó, no ponto, tá? Em cima do ponto. Faço um ponto alto, ok? Ó, agora eu desço aqui pra fazer o caseado e finalizo essa carreira, tá? Ó, desse jeito, certo? Faço 2 correntes pra caminhar, 2 correntes e faço o meu próximo caseado, tá? Viro, subo aqui 3 correntes, 1, 2, 3, laço. Então, eu pulo o primeiro quadradinho, venho a partir do segundo. Vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes. E no mesmo quadradinho, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Sem corrente nenhuma, laço. Pulo um quadradinho, vou pro próximo e repito o meu leque. 3 pontos altos. 3 correntes. E mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, tá? Então, eu vou fazer essa repetição até no final. Chegando no final, eu volto aqui novamente para fechar a carreira e não ficar nenhuma dúvida. Bom, então, olha só, fiz o meu último leque para ficar igual aqui deste lado. Eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou vir aqui, ó, nesse ponto, tá? Coloco a agulha e fecho aqui com ponto baixíssimo, tá certo? Aqui, olha, eu faço 2 correntes e vou pro próximo ponto, tá? Mas, e vou virar aqui o trabalho e vou começar a fazer a última carreira, que é essa daqui, tá? Mas, eu vou cortar a linha e vou fazer com uma outra cor a partir desse ponto aqui, tá? Pra a gente ver como que fica aqui a finalização com uma outra cor, como eu falei aqui nesse motivo, né, que eu ia fazer aqui com uma outra cor, só pra gente ver como é que fica, tá bom? Mas é só seguir a mesma coisa que eu vou fazer agora, eu só vou trocar de linha, tá? Ó, acho que eu não vou nem cortar essa linha aqui pra não ficar nenhuma dúvida. Bom, olha só, eu vou vir com um verde limão aqui, tá? Só pra gente ver, ó. Então, só pra gente ficar aqui desse mesmo ladinho aqui, então, eu vou fazer assim, ó, as 2 correntes, tá? Vou colocar a agulha, então, aqui no mesmo lugar. Em vez de eu puxar o rosa, eu vou deixar o rosa aqui, tá? Mas você pode cortar ou continuar com a mesma linha. Só pra gente ver como é que fica aqui com uma outra cor, tá? Ó. Aí, eu vou puxar aqui o verde, tá certo, ó? Aqui, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, ó. Viro, tá? Eu tô aqui, depois eu tenho que esconder tudo isso, porque aqui é o lado certo do tecido, tá? Ó. Então, eu viro aqui, ó, 3 correntes. Aí, eu venho aqui nesse primeiro lequinho, ó. Aqui nesse ponto alto, faço um ponto alto, tá? Ó. Então, dentro do leque, eu faço 2 pontos altos, 1, 2. E 2 pontos altos duplo. Então, eu laço 2 vezes. 1 ponto alto duplo. 2 pontos altos duplo. Laço. Mais 2 pontos altos normal. 1, 2. Laço. E aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, tá? Ó. Sem corrente nenhuma, laço. Então, pro próximo leque, eu venho aqui na terceira corrente, no terceiro ponto, faço um ponto alto. Dentro do leque, 2 pontos altos, 2 pontos altos duplo,
e mais 2 ponto alto normal. E um ponto alto em cima do ponto, tá? Então, vai ficando assim. Eu vou fazer aqui toda essa carreira, eu volto aqui pra gente finalizar junto. E não ficar nenhuma dúvida, e a gente vai ver como é que vai ficar esse resultado aqui com essa cor, tá bom? Bom, pessoal, então, olha só, eu estou finalizando aqui, tá? Então, eu fiz aqui o último ponto alto, vou fazer 3 correntes, tá? Olha. Agora aqui, o ideal seria que ficasse com essa mesma cor, né? Mas, pra finalizar, ó, eu laço, venho aqui nesse último ponto de base aqui. E coloco a agulha no ponto baixo, ó, faço aqui um ponto alto, tá? Vou baixar aqui, furar o tecido, ó, pra fazer o próximo caseado. E tá finalizado aqui, então, o nosso segundo motivo, tá, ó? E aí ficou assim, desse jeito. Então, como você pode ver, não fica nenhum espaço de caseado entre um motivo e o outro, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Olha só. Ficou bem legal, né? Eu acho que se fosse vermelho aqui, ó, ia poder ficar como se fosse uma melancia, né? Mas, enfim, tá? Você vai fazer aí do jeito que você acha legal. E é isso. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Fique com Deus e até o próximo vídeo.